muita gente se questiona se a tributação dos dividendos ela não inviabilizaria o jeito Barsi de investir, né? Que é a carteira previdenciária. A nossa opinião é de que não, né? Mas o que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, eu, quando me referi à questão da tributar a especulação, eu não quis concluir de nenhuma maneira que haja a necessidade de se tributar o dividendo, é isso. Mas tem propostas. Tributar, sim, eu acredito que hajam propostas, a maioria das propostas que pretendem tributar o dividendo são propostas vindas de pessoas que não conhecem nada de mercado e que nunca vão conhecer. São pessoas que são, na maioria das vezes, terroristas tributários, que querem tributar tudo aquilo que possa representar na cadeia produtiva, na cadeia de geração de riqueza, um fator positivo. Eu diria aos senhores o seguinte: eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto, que hoje em dia a grande quantidade de empresas de capital aberto já não pagam mais dividendos. Elas pagam o quê? Elas distribuem juros sobre capital próprio. Porque é muito mais interessante distribuir juros sobre capital próprio do que pagar dividendos. Os dividendos, em algum momento da nossa história, eles já foram tributados. Eu não me recordo bem as datas para isso, mas até 1994, se a memória não me trair, os dividendos eles eram tributados. E chegou-se à conclusão que a nossa Constituição não permite a bitributação. Nos Estados Unidos, eles tributam o dividendo, só que a Constituição permite isso, a bitributação. Aqui não permite, então, eu acredito que teria que se modificar a Constituição para que os dividendos pudessem ser tributados. Só que a tributação do dividendo nada mais é do que um espectro de fuga para o investidor. O investidor, eu tenho conversado com alguns investidores, então eu às vezes pergunto, mas por que você não investe aqui no país? Eu falo, se eu quero investir no país, se você me disser o tipo de produto que eu possa produzir, que eu compre um equipamento que eu não tenha que depender de um funcionário, eu invisto na hora. Bom, isso é verdade. Então, há um temor de se investir num país como o nosso. Por quê? Porque a cada dia que passa, o governo tem uma dificuldade muito grande em prover as suas contas, o seu equilíbrio financeiro. Lamentavelmente, na questão de causa e efeito, o governo procura sempre o efeito, não a causa. A causa de nós termos uma questão financeira deficiente é porque, primeiro, a Previdência ela ostenta duas posições. Ela ostenta a posição de provedora e ostenta a posição de empregadora. O que é isso? O cidadão, quando se aposenta na iniciativa privada, ele acaba recebendo um percentual sobre todos os anos que ele trabalhou. Esse percentual ele é considerado como um provimento, para que esse provimento seja considerado um mínimo para ele subsistir. No setor público, o cidadão, quando para de trabalhar, ele continua ganhando o mesmo salário. Então, o que acontece? A Previdência ela já não está ostentando apenas e tão somente a condição de provedora, ela está ostentando a condição de empregadora. Esse é um detalhe que precisa ser avaliado. Então, o que ocorre? Ocorre que o cidadão que para de trabalhar no setor público, além de ganhar muito mais, porque as diferenças, né, e as majorações salariais no serviço público, para deputados, para juízes, enfim, para todo o setor judiciário,
elas são diferentes do setor privado. O setor privado nem sempre consegue a mísera remuneração dos índices projetados pelo governo. Enquanto que, do setor público, eles aumentam os seus salários de 20%, 30%, 40% até às vezes, né? Então, o nosso desequilíbrio financeiro está exatamente aí. Então, você projetar uma reforma tributária, jamais você conseguirá produzir um equilíbrio nas contas. A forma de se produzir um equilíbrio nas contas seria exatamente fazer com que todos esses elementos que ganham salários acima do bom senso, acima do razoável, eles passassem a ganhar aquilo que normalmente a situação se lhes oferece, dentro de uma situação de mercado. E, ao mesmo tempo, quando eles deixassem de trabalhar, eles se submetessem a um recurso que fosse prover a sua subsistência. Não continuar ganhando o mesmo salário que ganhava enquanto trabalhava. Então, são essas distorções que fizeram com que a nossa economia fosse gradualmente se decompondo, se deteriorando. E vejam que eu vou falar para os senhores, eu não sou nenhum sábio, tá certo? Eu não sou nenhum gênio, mas é muito simples, é muito fácil de se prognosticar o seguinte: nós tivemos uma reforma de previdência que foi pífia, certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos continuar pagando salários brutais aí pela frente e nós vamos ter que encontrar recursos para suprir esses salários. O que nós temos que fazer, o que a economia tem que fazer, o que as autoridades precisam fazer é equilibrar essas forças, ou seja, fazer com que as pessoas tenham uma importância dentro da conjuntura econômica nacional, não é isso? Um juiz, ele tem uma importância muito superior a um trabalhador. E o trabalhador, em grande escala, ele representa, em termos de produção, muito mais do que um juiz. Eu não digo que o juiz não seja necessário, ele é necessário, tá certo? Eu vejo, por exemplo, o Superior Tribunal Federal, e eu assisto com pesar as reuniões, não é isso? Cada um dos senhores magistrados do Superior Tribunal Federal, cada vez que eles vão proferir um voto, eles elaboram um compêndio. Então, eles sentem uma necessidade de demonstrar uma capacidade que, por si só, já é uma capacidade que não precisa ser demonstrada, né? A hora que você for proferir um voto, basta ser a favor ou contra. Não precisa você mostrar um compêndio todo de sabedorias, não é isso? E todos eles procuram a mesma coisa. Então, um determinado assunto que poderia ser resolvido em meia hora, ele leva 5 dias, 6 dias. Então, é por isso que a gente tem aqui um acúmulo de incompetência deflagrada, certo? E isso teria que ser feito de uma forma diferente. A minha visão é que isso interfere também no movimento de ações, porque isso acaba gerando o quê? Acaba gerando profundas distorções nos agentes econômicos, não é isso? Nós precisaríamos ser um país que tivesse regras mais seguras, regras estáveis, não é isso? A falta de investimento no país talvez esteja muito atrelada a todos esses acontecimentos. Existem outros também, importantes também, que não adianta a gente ficar enumerando, porque nós não vamos resolver esse problema, certo? Eu não sei se uma democracia nesses moldes é que irá resolver os problemas. Essa democracia, com certeza, não irá resolver, no meu modo de interpretar.